Web TV Piuí, um canal dedicado a Piuí e piuienses. Tem o apoio cultural de Piuí Tênis Clube, o grande centro de esportes, lazer e saúde da família piuiense. Marcopan Mercearia, a casa de carnes, padaria e confeitaria, crescendo com Jardim América e evoluindo com Piuí. RF Buffet, da reunião de família ao jantar social. Sua festa pronta, com estilo e assinatura RF Buffet. Farmarília, a farmácia do preço baixo. Rede Far Melhor, 300 lojas em todo o país. Faz bem para a saúde e faz bem para o seu bolso. Contabilidade Coutinho, 20 anos de experiência e confiabilidade em serviços contábeis e consultoria. Ótica Objetiva, a modernidade em óculos, as marcas do momento e o atendimento mais atencioso da região. Olá, seja muito bem-vindo. O nosso vídeo hoje redesenha e reconstitui um pouco da personalidade, da trajetória do Padre Alberico de Souza Santos, um personagem central da história política de Piuí nos anos 60 e 70 do século passado, século XX. Padre Alberico não era piuiense de nascimento, mas foi um líder reconhecido que viveu, trabalhou, fez política, trouxe melhorias, gerou polêmica, conquistou admiradores devotados e adversários ferrenhos, com o seu estilo impositivo, que não tinha meio termo. Quem não está comigo está contra mim. Era assim o Padre Alberico. Padre Alberico impactou e dominou o cenário social, educacional e político piuiense durante 17 anos. E para muita gente existe uma Piuí antes e outra depois dele. Mas seja como for, uma coisa é certa. A passagem do Padre Alberico pela história de Piuí deixou marcas e merece registro. E merece principalmente ser lembrada, especialmente nesse momento de 2026, em que se completam os 50 anos da sua morte, a morte trágica num acidente automobilístico na velha rodovia MG7, hoje a MG 050, em abril de 1976. Uma morte violenta, inesperada e aparentemente prematura aos 45 anos. E uma morte, um evento triste que contribuiu para torná-lo tão presente até hoje na memória coletiva do piuiense. E bem como através das obras públicas e conquistas sociais viabilizadas por ele e que permanecem até hoje aí, edificando a cidade e ajudando a cidade a crescer. E bom, então foi por tudo isso que nós decidimos produzir essa releitura desse capítulo da história piuiense, com a ajuda de gente que viveu, usufruiu e sofreu aquele momento histórico, e com o indispensável apoio, é lógico, de um grupo de marcas empresariais que ajudam o nosso canal a manter a memória histórica da nossa querida cidade Carinho. Vamos lá!
Bom, vamos lá então, começando a desenhar o perfil do padre Alberico de Souza Santos com o olhar do nosso historiador convidado. Vamos lá. Padre Alberico é uma referência na história de Piuí. Nós podemos dividir a história da nossa cidade em antes do Padre Alberico e após o Padre Alberico. Ele chega em Piuí em 1959, no princípio do ano de 1959, e vem substituir o então falecido Padre Abel de Abreu Volguinha, um padre português com uma formação teológica muito antiga, muito arcaica e que precisava de inovações. Padre Alberico, um padre jovem, recém-ordenado sacerdote, vai provocar uma mudança. Ele traz consigo as ideias de uma nova igreja, daquela mentalidade de um padre deixar de ser do altar e passar a ser um padre do povo. Logo depois já acontece o Concílio Vaticano II, que muda radicalmente o cenário da igreja. As missas passam a ser rezadas em língua nacional, as pessoas deixam de ser assistentes da missa e passam a ser participantes da missa, né? Passam a ser parte da celebração, e isso foi uma grande inovação dentro da igreja e que o Padre Alberico vai ter a oportunidade de implantar em Piuí. É como se o Padre Alberico, dentro da própria igreja, tivesse uma mentalidade muito além daquela em que ele vivia. Bom, e é por aí mesmo que começa a história. Sai de cena um padre conservador, um padre mais velho e mais rígido, e assume um padre de cabeça aberta, fora da caixa e com uma forte vocação para a política. Padre Alberico era uma pessoa muito diferente. Era um padre recém-formado, cabeça evoluída, bonitão, bom de papo e tinha uma liderança política inata. Ele era carismático demais. E ele chegou em Piuí para revolucionar a política de Piuí. Estava tendo na época um movimento da igreja mais evoluído, vamos dizer assim, menos tradicional, menos conservador. Tanto que ele suscitou muito ciúme numa ala dos mais tradicionais. A turma do PCD antigo, a grande maioria, principalmente os grandes fazendeiros, não gostavam dele de jeito nenhum. Mas ele foi uma pessoa excelente do ponto de vista evolutivo. Carismático, caridoso, inteligente, com tendência política, mas tinha um defeitinho: centralizador. Ele não deixou nenhuma liderança dele crescer. Eu lembro de uma pessoa um dia conversando com ele, um grande amigo dele, não vou citar quem, porque essa pessoa já morreu. Ele queixou para esse amigo: "Ai, fulano, você se afastou de mim?" Ele falou: não afastei não. O dia que o senhor trocar o eu pelo nós, eu sou o eterno companheiro seu. Ele teve, acho, esse defeito político, que a grande maioria do político tem, né? Ele foi muito centralizador. Não sei se por insegurança, tudo, mas foi uma pessoa bem além do próprio tempo, uma pessoa que deve em todos os aspectos. Na saúde, Santa Casa, na educação com o Colégio Estadual, João Menezes com o Gotti, na religião também, porque ele era um cara evoluído. Eu lembro direitinho que ele pedia a gente para fazer ligadura naquela época, entendeu? E eu brincava muito com ele: "Padre, pode ligar?" Gozando o padre, que eu brincava muito com ele. Mas a Bíblia fala crescer e multiplicar. Ele falou assim: "Fala assim, mas não falou por quanto. Tem 3, tá bom demais." Ele era um padre bem além do próprio tempo. Pois é, o Padre Alberico chega em Piuí em 1959, cheio de planos para dentro e para fora da igreja. E em 1966 é que ele dá o primeiro impacto direto, pessoal, na política piuiense. Em 1966 ele lança a candidatura e comanda a eleição do prefeito Bino Mourão. E com a chegada do Padre Alberico, que era uma pessoa de dentro da nossa casa, de uma amizade ímpar, Padre Alberico jantava conosco todo domingo. Terminava a missa, ele já atravessava a rua, ia lá para casa, nós sentávamos todos na mesa da cozinha e tínhamos aquele jantar prazeroso com ele. E com isso,
ele era muito político, né? E eu acho que ele enxergou, ele estava buscando alguém para uma sucessão aqui em Piuí. E dentre as pessoas que ele convivia, eu acho que ele enxergou que o papai poderia ser alguém que ele, se ele trabalhasse junto, daria certo. E quem viveu essa época conta que o padre Alberico era a grande atração dos palanques políticos, dos palanques eleitorais, porque ele soltava o verbo sem nenhum medo e tinha torcida e tinha aplauso garantido, especialmente do público feminino. Aliás, certa vez, o padre não era brincadeira, certa vez ele chegou a se gabar de que se ele apontasse um toco de pau, a expressão que ele usou foi essa, um toco de pau, para prefeito de Piuí, esse toco seria eleito. O palanque, ele conquistava mesmo. Nossa, às vezes, até o adversário ia para ouvir falar. E ele sabia conquistar o povo, ele, quando assim, eu vou apoiar esse prefeito, aí ele levava multidões de gente, viu, Luciano? Era impressionante como ele conquistava o povo nessa área política também. Não era só na igreja, na área política ele soube conquistar todo mundo. Então ele no palanque, ele arrasava. Porque ele falava o que ele tinha vontade, ele falava o que precisava, mas com carinho, que todo mundo gostava dele. Todo mundo. Até os adversários ficavam assim, sem jeito de falar mal dele, porque não tinha como. Era assim um conquistador, um idealizador, um político que sabia ser político de verdade. Então foi assim, em 1966. Uma vez eleito Bino Mourão, um bom prefeito, aliás, um prefeito aliado do padre, o padre se fortalece ainda mais como liderança política, ganha mais espaço e parte para projetos mais ousados em Piuí. Padre Alberico, ele faz diversas realizações importantes em Piuí. Uma delas é a reabertura da Santa Casa de Misericórdia. Fechada já há alguns anos por questões políticas e por desentendimento entre as lideranças locais, a Santa Casa deixou de prestar relevantes e importantes serviços à nossa comunidade. O padre, ao chegar em Piuí, percebe essa necessidade, percebe essa lacuna dentro da sociedade piuiense, então começa a articular com determinados grupos com o intuito de reabrir a Santa Casa. Mas é importante a gente destacar que durante todo o período em que a nossa Santa Casa esteve fechada, sempre houve políticos que faziam promessas de campanha com o intuito de abrir. Mas a única pessoa que abriu o peito, associou-se à comunidade e realmente conseguiu fazer a Santa Casa funcionar foi o Padre Alberico, graças ao seu empenho e ao empenho de alguns colaboradores. E conseguiu, através dessa equipe e dos alvará concedido pelo prefeito na época, José Goulart, a reabertura da Santa Casa. O Itamar era recém-formado, acabou de formar, estava em Ervália. O Padre Alberico foi lá, convidou o Itamar para vir para cá, o Itamar abriu a Santa Casa. De início, só o doutor Itamar. Itamar tinha formado, tinha aprendido anestesia com o doutor Luiz Costa, no Hospital São Sebastião, que era de um piuiense também, que ajudou demais a Santa Casa no início, doutor Wilson Rocha Lima. Aí abriu a Santa Casa, na raça e no peito, com o Itamar e a cobertura do doutor Wilson. Honra seja feita. O doutor Itamar tem duas medicinas em Piuí, uma antes dele e uma depois dele. Ele que trouxe um salto evolutivo muito grande. O Itamar veio para cá, sabia anestesia, mas precisava arrumar outra. O doutor Zé Maria tinha ficado para trás, especializando em cirurgia geral. Ele convidou o Zé Maria, o doutor Zé Maria veio, especializado em cirurgia geral e um excelente clínico. Depois disso, o doutor Ivo trabalhava no hospital particular junto ao doutor Oswaldo, naquele hospital que encontra fechado. Tiveram um problema lá e separaram. Aí o Itamar convidou o Ivo também a fazer parte da equipe. Aí ficaram
Originariamente Tamar, Dr. Zé Maria, o Ivo convidado. Logo em seguida, eu estava terminando ginecologia e obstetrícia. O padre Berico precisava credenciar a maternidade no hospital. E eu já estava até indo para João Pinheiro na época. Assim. O padre Berico me procurou e falou, eu preciso de alguém titulado em ginecologia e obstetrícia para fundar o departamento, credenciar a maternidade também na Santa Casa. Aí vim para cá, no início de 74, e estou até hoje. Tempos depois, o Dr. João era muito meu amigo, morávamos juntos, tinha formado um ano antes de mim, trabalhava no hospital do Dr. Macio. Tempo depois, trocando ideia com o João, ele resolveu também a vir para Santa Casa. Aí tínhamos formado uma equipe de 5. Itamar, Zé Maria, Ivo, eu e o Dr. João. E o padre Berico sempre na liderança. Era um provedor diferente, entendeu? Era um provedor e 24 horas por dia. Naquele tempo, a ambulância que nós tínhamos era o carro dele, e ele sempre gostava de carro zero, né? Era uma das vaidades do padre Berico, carro novo. Naquele tempo não tinha jeito de encaminhar para Belo Horizonte não, entendeu? Porque não tinha o SUS, não tinha nada não. Era, outro dia aqui, eu conseguia algum médico amigo lá em Belo Horizonte para internar. O padre Berico jogava o doente no carro e levava para Belo Horizonte. Se o doente precisava de um remédio, se Santa Casa não tivesse, a gente falava com ele. Então é um provedor que eu acho que nunca vai conseguir uma pessoa igual a ele. E 24 horas por dia, cargo não remunerado, não é isso? E era um provedor político que tinha livre trânsito lá em cima e conseguia dar um atendimento ao pobre, que hoje, sinceramente, não tem jeito de ter outro provedor desse tipo. Trabalhei na Santa Casa com ele durante 7 anos, ele como diretor-presidente. Como patrão, eu posso chamar de patrão, chamo de amigo, de companheiro, porque a gente tinha um relacionamento muito bom. Ele era enérgico, exigente, mas dava suporte. Ele estava sempre presente e a gente tinha um contato assim, muito próximo, muito bom. Viajei com ele para Belo Horizonte para resolver problemas da Santa Casa. Então, não tem nada que eu possa falar de que desabone a pessoa do padre Berico. Para mim ele foi e continua sendo essa pessoa muito especial que mora no meu coração. Devo muito a ele. Rezo para ele toda noite e que ele esteja gozando junto da plenitude de Deus, com certeza. Porque ele não fez isso, não foi só por mim. Ele fez isso para muitas pessoas. Eu presenciei muitos fatos, né? Dele brigando para ajudar as pessoas que estavam procurando ajuda, que estavam procurando socorro. Então ele era muito presente na vida das pessoas necessitadas. Ele, perto dele, as pessoas não ficavam sem ajuda, não. Pois é, mas acontece que o padre foi além da Santa Casa. Com a sua ação política, na verdade, ele conquistou, ele viabilizou ou ele influenciou politicamente diversos outros projetos vitais para Piauí. Nós podemos lembrar, por exemplo, a abertura do Colégio Estadual João Menezes, a construção do Lar São José, a inauguração do Colégio Professor Horta, a implantação do Grupo Coronel Fidelis, a luta mesmo, quase uma briga que ele teve junto ao governo de Minas para mudar o trajeto, o percurso da rodovia MG 050, que na época se chamava MG 7, e que a princípio não passaria por Piauí. Agora você imagina o que seria Piauí sem a construção da MG 050. Padre Alberico tinha de fato um olhar muito além do seu tempo e investia no conhecimento e no talento jovem. Falar sobre o Padre Berico é muito tranquilo, né? Várias pessoas devem ter colhido vários depoimentos. Mas vou contar um depoimento onde o Padre Berico está assim, acima da média, está um norte muito alto. E o que aconteceu com a minha família?
pode comprovar. O Padre Alberico, em 67, 68, minha esposa, por exemplo, dava aula de literatura e estava estudando biblioteconomia. E o Padre Alberico, na hora, perguntou o que ela estava fazendo, ela falou. E eu falei, então vamos criar uma biblioteca. Gente, isso era muito alto para o tempo, em 67, 68, criar uma biblioteca. Começou essa biblioteca com 67 livros. Quando a Francisca deixou, estava com 13.480 livros catalogados. Isso é uma coisa super importante, porque nessa biblioteca estava lá livros de coleções Machado de Assis, Barça, Zé de Alencar, e todos os estudantes de Piuí iam lá estudar e pegar esses livros. Eram os grandes livros da literatura brasileira. E veja bem, naquela época um livro era a coisa mais cara que tem. O pai tinha 5 filhos, ele não podia comprar livro, não. E o Padre Alberico foi comprando livros, foi pegando as editoras, comprando aquele livro que os alunos precisavam. Então a pessoa, naquela sede de saber, foi lá alimentar, tomar a água da biblioteca do Padre Alberico. Então isso é o depoimento que eu estou te dando desse homem que está bem acima da sua linha de tempo. Meu histórico de vida com relação ao Padre Alberico, eu devo a ele muita obrigação por tudo que ele fez na minha vida. Desde criança, quando eu ajudei na igreja, quando eu tive a oportunidade junto do meu amigo Chico, que tinha o apelido de Chico do Padre, trabalharmos lá na igreja como coroinha dele lá. Depois, na minha vida profissional, eu tive também a alegria e a oportunidade de ser reconhecido como funcionário público do Estado através do Padre Alberico. Quando eu estava tirando o 3º ano na Escola Estadual Professor João Menezes, ele me convidou que ia me arrumar um emprego para mim no Estado. E veio a Escola Professor Horta. Foi fundada lá e lá eu tive a oportunidade de trabalhar como secretário, como professor, como agente escolar e várias coisas. E no final de minha vida, aposentei naquela escola. Tudo que eu tenho na minha vida, financeiramente falando, foi tirado ali do meu emprego, que é a Escola Estadual Professor Horta, como ele fez também para muitas pessoas em Piuí. O Padre Alberico tem uma história de vida, na vida de todos nós piuienses, tivemos a oportunidade de ter essa boa convivência com ele. O Padre Alberico, eu acho que é uma pessoa muito importante para a lembrança eterna da nossa cidade. Em 1958, minha família se transferiu para Piuí, para a gente ir para a escola. Nós vimos de Macaúba para Piuí. E nesse mesmo ano, final de 1958, o Padre Alberico chega em Piuí a pedido do bispo para cuidar do Padre Abel. Ele era padre em Capitólio, mas ele veio para cá porque o Padre Abel estava muito doente e aqui ficou com o Padre Abel até início de 1959, quando o Padre Abel faleceu. Aí ele assumiu a paróquia de Nossa Senhora do Livramento e começou a mostrar realmente o quanto ele era empreendedor. Então ele conseguiu reabrir a Santa Casa, conseguiu terminar a construção do Colégio João Menezes, conseguiu fazer mais um grupo escolar, que foi o Coronel Fidelis, e também contribuiu muito para a construção do Colégio Horta. Então, as duas coisas mais importantes para o desenvolvimento da cidade são hospitais e escolas. E isso foi o que ele mais investiu, principalmente no início da vida dele aqui em Piuí. Mas não foi só isso. O Padre Alberico criou o Lar São José e outras instituições aqui de Piuí que vieram amenizar um pouco o sofrimento das pessoas mais carentes. Depois, no final da vida, o Padre Alberico entrou para a política, ele começou a gostar de política, e todos os prefeitos de Piuí tinham no Padre Alberico o seu braço direito dentro da Assembleia Legislativa. Era ele que ia nos deputados solicitar verbas para Piuí e realmente trouxe muita verba para fazer muita coisa aqui em Piuí. Acredito que um outro fato assim marcante na passagem dele por nossa vida em Piuí foi a harmonia que ele criou entre a igreja presbiteriana e a igreja católica. Existia uma rixa centenária entre essas religiões e que, com a vinda dele e do reverendo Márcio Moreira, os dois se tornaram amigos e o coral da Igreja Católica começou a ensaiar lá dentro da Igreja Presbiteriana, começaram a fazer missa campal em conjunto, os dois, e com isso acabou aquela rixa que tinha entre os católicos e os protestantes aqui de Piuí. Eu acho que isso foi fundamental para trazer uma harmonia na cidade.
Mas o espírito empreendedor dele ficou marcado, né, para sempre aqui na cidade. E a gente apenas deu aí sequência em algumas coisas que a gente pôde, né, para continuar nessa melhoria, nesse crescimento da cidade. O Padre Alberico foi realmente uma das pessoas mais importantes para a nossa cidade. Pois é, mas tudo no mundo muda. E o mundo dá uma meia volta ou uma volta meio torta e de repente tudo isso que você viu aí desaba. No final dos anos 70, o Padre Alberico mergulha no inferno astral. Meia-idade, crise pessoal, desencanto com a igreja, angústia existencial e da noite para o dia o padre deixa Piuí e vai embora da cidade. A cidade mergulha numa onda de boataria, de boatos e especulações sobre as causas da saída do padre. Mas não era o fim ainda. O pior ainda estava por vir. Em meados da década de 70, o Padre Alberico, pelo acúmulo de funções que ele tinha em Piuí, já se demonstrava bastante cansado e abalado psicologicamente. Que funções ele exercia? Ao mesmo tempo, ele era pároco da paróquia Nossa Senhora do Livramento, além de todas as atividades que um padre faz, que é casamento, batizados, missa, confissões, atendimentos e por aí vai, ele também acumulava a função de diretor da Santa Casa, provedor da Santa Casa, diretor da Escola Estadual Professor João Menezes e mais 1 milhão de coisas que era solicitado pela população. Isso tudo fazia com que ele se sentisse um pouco cansado, se sentisse desgastado. Associado a isso, ele fez uma viagem de férias na Europa e, ao visitar determinados lugares da igreja lá em Roma, ele se sentiu um pouco decepcionado com a igreja. E aí isso acabou motivando um afastamento dele da igreja. Algumas pessoas dizem que ele já estava afastando com o intuito de promover uma possível candidatura como deputado estadual. Bom, aí aos poucos ele foi deixando essas funções que ele exercia. Ele passou a direção da Escola João Menezes para a Lúcia Silva, ele deixou a paróquia, afastou da paróquia Nossa Senhora do Livramento. A única função que ele continuou exercendo era a direção da Santa Casa de Misericórdia de Piuí. Essa ele manteve até o último momento, inclusive no dia em que ele sofreu o acidente que resultou no falecimento dele, ele estava com um objetivo, com um projeto de buscar um novo aparelho de raio-x para a nossa Santa Casa. Buscando conseguir apoio para
o sonho do novo raio-x na Santa Casa de Misericórdia, o Padre Alberico deixa a cidade de Piuí no seu Opala no dia 28 de abril de 1976. No trevo de Pitangui, o seu Opala capota diversas vezes e o seu corpo é jogado para fora do carro e já chega no hospital de Divinópolis já sem vida. A morte do Padre Alberico representou para Piuí uma grande derrota, uma grande tristeza. Primeiro porque Piuí perde a maior e mais importante referência política que Piuí tinha naquele momento. Segundo, porque se realmente o Padre Alberico tivesse um projeto de se candidatar como deputado, Piuí perdeu a oportunidade de conseguir aí inúmeros benefícios para o seu desenvolvimento. Se o Padre Alberico tivesse sido sepultado em Piuí, ele seria, no senso comum, considerado um santo pela comunidade piuiense. Ainda hoje, tantos e tantos anos após a sua morte, tem pessoas que saem daqui de Piuí e vão Estrela do Idaiá visitar o túmulo do Padre Alberico. Tamanha a importância que ele exerceu e ainda continua exercendo sobre a sociedade piuiense. Bom, agora um detalhe que pouca gente ficou sabendo, pouca gente conhece. Naquela quarta-feira, 28 de abril, poucas horas antes de morrer, o Padre Alberico esteve na Santa Casa assinando documentos e tomando algumas providências. E antes de sair para a viagem dele, para Belo Horizonte, ainda tomou café com 2 colaboradoras da Santa Casa. E ainda teve uma última conversa pessoal com uma delas. E o que foi conversado entre eles, você vai saber agora. A minha intimidade com o Padre Alberico se deu há muitos e muitos anos, na época do cursilho. Então nós combinávamos muito das coisas da igreja. Aí ali na Santa Casa, eu ajudei muito quando foi para reabrir a Santa Casa. Eu com uma turmazinha boa de gente, de umas voluntárias muito boas, inclusive a Cirila. Nós lavávamos aquele material cirúrgico todo, juntando tudo. E com isso o Padre Alberico ficou muito amigo da gente lá na Santa Casa. E no dia que ele morreu, nós tivemos uma conversa muito franca, muito gostosa lá, e eu ainda brinquei com ele: o senhor não vai nos deixar, padre? O senhor vai deixar a batina e nos deixar aqui, deixar a Santa Casa, suas obras sociais? Ele falou: jamais, jamais vou deixar a Santa Casa, as minhas obras sociais, o colégio, a minha paróquia. Só vou deixar de exercer as minhas funções sacerdotais. Mas padre, dona Nair, eu nunca deixarei de ser. Eu serei sempre padre. E quem sabe, né, a gente agora descansa um pouco, eu vou continuar olhando pelas coisas de Piuí, talvez até com muito mais vantagens. Eu vou arranjar muita coisa boa para Santa Casa, para as obras sociais, para o colégio. Então nós conversamos assim, e ele veio muito encantado de uma viagem que ele tinha feito, foi na Holanda, gostou muito do jeito dos padres lá na Holanda. Eles eram pescadores, aquelas ilhas de pescadores, eram casados. Ele achou aquilo muito interessante, falou: padre, tem que sair da sacristia, tem que trabalhar. Então eu ainda brinquei com ele. Eu falei: ô padre, o senhor está nos deixando, não tem mulher nesse negócio, não? Ele virou para mim e falou assim: não, dona Nair, de jeito nenhum, eu não tenho vocação para casar, mulher nenhuma vai me aguentar. E riu aquela risada dele, característica, tão gostosa. Riu conosco, comigo, com a Petita, tomamos um cafezinho e ele saiu para a morte. Foi embora, daí mais tarde um pouco, ficamos sabendo através do Pascoalito, irmão do Zé de Paulo, que morava lá em Divinópolis, que acudiu ele lá. Então ele telefonou, achou de telefonar por bem para o Theo, meu marido. Aí o Theo recebeu, nós recebemos aquela notícia impactante. Eu fiquei horrorizada, falei: ele saiu daqui agora mesmo, gente, não é possível. E assim foi ceifada a vida do Padre Alberico.
Olha só, na época da morte do padre, comentou-se muito em Piuí que havia um suposto projeto dele de sair candidato a deputado estadual, fazendo uma dobradinha com o então deputado João Ferraz, que sairia para deputado federal. Mas acontece que tinha mais coisas nessa jogada. Pouca gente sabe que havia também uma segunda possível dobradinha política rondando ali a cabeça do padre, que seria uma dobradinha Padre Alberico para deputado estadual e Maurício Campos, aquele que foi prefeito de Belo Horizonte, para deputado federal. E teve um conterrâneo nosso que presenciou tudo isso aí, toda essa armação naquela época. Sempre tem um piauiense por perto, né? E esse conterrâneo estava na escuta e agora ele conta como é que foi essa conversa deles. Falar do Padre Alberico é um prazer muito grande, mas eu tenho duas passagens interessantes que às vezes poucas pessoas devem saber. Uma que eu morava na rua João Pessoa, do lado ali da igreja presbiteriana, e lá tinha um pé de cambucá. Não sei nem se existe mais o cambucá. E ele adorava cambucá, ele subia no pé lá de batina, ficava horas e horas lá chupando cambucá. E depois eu comecei a vir para Belo Horizonte, ele às vezes me dava carona. E ficamos mais próximos quando eu comecei a trabalhar no Departamento de Águas e Energia Elétrica de Belo Horizonte, chamado DAE. O diretor do DAE era o Maurício Campos, foi prefeito de Belo Horizonte, deputado, etc. Maurício gostava muito do padre e participei uma vez dos dois, fazendo uma dobradinha, né? O Maurício já era deputado, mais votado de Minas Gerais, federal, e ele ia fazer uma dobradinha com o padre para estadual. E infelizmente isso não aconteceu, mas seria bem provável que ia ser a chapa mais votada. Bom, e ao fim de tudo isso, a tragédia virou um livro, como sempre acontece com as boas histórias humanas. Um livro repleto de emoções e revelações, escrito em curtíssimo tempo, aliás, pela professora de português aqui em Piuí na época, Evanilde Garcia Lara, que agora, com toda a sua gentileza, também nos enviou o seu depoimento, contando como e por que ela teve que escrever aquele livro. Este livro existe porque Euclides, ex-diretor da escola, me pediu ou me mandou que eu o escrevesse. Voltávamos de Estrela depois do enterro do padre. Euclides, eu e Lara. E Euclides me disse: Vanilde, você tem que escrever uma biografia do fundador da nossa escola. Daqui a uns anos, alunos, professores e funcionários que não o conheceram terão necessidade de uma fonte a que recorrer para conhecer as nossas origens. Reunimos um grupo de trabalho intenso. Dona Maria Serafina e Consuelo, revisando os textos que eu escrevia e Conceição datilografava na medida que ia escrevendo. As irmãs canadenses, irmã Paula, irmã Marcele, irmã Carmen e o Lara, procurando as pessoas que devíamos entrevistar para fazer as histórias que nós tínhamos de contar. E Eda, cuidando da parte legal de pedir o consentimento, a assinatura das pessoas que seriam citadas. E depois de 45 dias de muito trabalho, de muitas lágrimas e muitas risadas também, muita lembrança boa, nós terminamos este livro. Biografia mesmo, foi o tio Zezé, José Machado de Souza, quem escreveu. E muito bem, estamos chegando ao final. Mas é preciso contar que muito antes do Padre Alberico virar livro,
ele já havia virado música nos anos 60. Música da Lelé Bruno, uma musicista piauiense precoce, que começou a tocar piano aos 3 anos de idade. E na época do padre, ela estava lá com seus 5 ou 6 anos. E um dia, andando por aí, andando por Piauí, a Lelé ficou impressionada vendo o padre Alberico de batina preta andando de bicicleta. Lelé chegou em casa e foi direto para o piano, cantarolando, solfejando uma musiquinha que havia surgido na cabeça dela, falando ali sobre o padre na sua bicicleta. Aí veio a mãe dela, a dona Elza Bruno, que era poeta, e rascunhou uma letra. E depois veio a irmã, a Hebe Bruno, que era pianista, e escreveu a partitura. E assim nasceu a valsinha Padre Alberico de Bicicleta, que você vai ouvir agora, 60 anos depois, tocada e cantada pela própria Lelé Bruno, a compositora, que atendeu gentilmente o nosso convite, mas que manda avisar que não é cantora, tá bom? Então nós vamos lá ouvir a Lelé para encerrar isso e eu me despeço por aqui. Um grande abraço para você, obrigado por seguir a Web TV Piauí e até a próxima. Padre Alberico é mesmo importante, não tem nenhuma ambição, vive sempre atento para bem cumprir com sua melhor missão. Ele é alto e atleta, anda só de bicicleta, já comprou uma rural, mas o seu fraco é o pedal. Baseando nisso foi que resolvi numa interpretação. Deu logo um motivo como lenitivo, fiz uma composição. Todo dia vou ao piano, porque já tracei uma meta. Meu café pela manhã é Padre Alberico de bicicleta. Bom, muito bem, eu espero que você tenha gostado. Aliás, quem não gosta de uma boa história, e ainda mais uma história da vida real, não é? Bom, mas agora, para a gente fechar o nosso vídeo, lembrando que ainda estamos em maio, mês do trabalho e do trabalhador, eu selecionei, entre muitas mensagens alusivas que eu recebi pela internet, uma bela mensagem estrelada pela empresária piauiense Marília Garcia, diretora da Far Marília e da Rede Far Melhor. É um bonito reconhecimento que ela dedicou à sua equipe Far Melhor em Piauí e no Brasil inteiro. E que você vai rever agora aqui, já que nós estamos no mês do trabalhador e do trabalho. Vamos lá, então, com a mensagem da empresária Marília Garcia, da Far Marília. Roda aí.
Eu, Marília da Farmarília, empresa que traz meu nome e tudo que acredito. Quando sou chamada a dizer quem sou, trago comigo todos que ajudaram a construir a minha história. Hoje, dia do trabalho, não poderia deixar de registrar minha alegria e gratidão a toda a minha equipe. Aqueles que passaram por nossa empresa e aos mais de 90 funcionários que seguem conosco, entregando diariamente excelência no cuidado da saúde e bem-estar de nossos clientes e parceiros. São vocês a essência da Farmarília Far Melhor, que com trabalho duro, comprometido e bem feito, colocaram o Piuí no cenário farmacêutico nacional, através da franquia Far Melhor. Hoje, com mais de 400 lojas localizadas em todos os estados brasileiros, gerando mais de 2.000 empregos diretos e indiretos. Vocês são exemplo, são força, determinação e coragem. Vocês são a escuta atenciosa do balcão de atendimento, o carinho e zelo na preparação de cada fórmula manipulada, o sorriso que chega junto com o medicamento na casa de cada cliente. Somos grandes e fortes, porque somos juntos. Obrigada por acreditarem e fazer acontecer. A todos os trabalhadores que garantem o desenvolvimento e progresso do país, meus cumprimentos. Feliz Dia do Trabalho. E muito bem, estamos encerrando. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência e o seu carinho. E espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, dá uma força e compartilha aí o nosso link, né? A pauta única do nosso canal, você já sabe, é Piuí e piuienses. Mas só o que é bom, só o que é bonito e cheiroso na Cidade Carinho. O que não presta, a gente deixa para quem curte o imprestável. Portanto, um grande abraço para você, saúde, amor e trabalho. E não some não, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.